Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado adquire a responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Boa tarde aos nossos internautas do programa AltV Mulher. O programa AltV Mulher, hoje, nesta tarde, vai discutir um tema muito importante, um tema de interesse da sociedade brasileira e da sociedade internacional. Tema que toca todos nós, filhos, parentes, amigos, a questão do idoso. Como é que você trata o idoso? Já tem um internauta aqui me perguntando isso. Como é que você se relaciona com o idoso? Quais as políticas de proteção aos idosos? Quais os serviços de atendimento aos idosos? E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar recebendo aqui no meu programa a coordenadora da Pastoral do Idoso de São Paulo, da região norte, da região de Santana, senhora Nina Rosa. Que bom tê-la no programa AltV Mulher. Obrigada, Mona. O prazer é todo nosso. Prazer é meu. Tocar um tema como esse, junto com os nossos internautas, já estão aqui conosco na nossa página, discutindo esta temática que para nós é uma temática nova, porque para o Brasil nós estamos discutindo muito recentemente as políticas de proteção aos idosos. Está comigo também uma coordenadora, assistente social, Matilde, da paróquia, de uma paróquia aqui da cidade de São Paulo, que nós estamos numa rede internacional, precisamos situar numa paróquia da cidade de São Paulo. Assistente social, Matilde. Que bom tê-la no programa AltV Mulher, Matilde. Boa tarde, Mona. Boa tarde a todos. Eu sou da paróquia Nossa Senhora das Dores, da Casa Verde, só para deixar bem certo. Sim, a paróquia Nossa Senhora das Dores. Ah, ok. Bairro Casa Verde. Na Casa Verde. Ok. Seja bem-vinda ao programa AltV Mulher. Eu vou fazer uma pergunta aqui para as duas. Como funciona a pastoral do idoso no nosso país? Me permite uma correção, Mona, pastoral da pessoa idosa, porque cada uma das pessoas são tratadas na sua individualidade. A pastoral da pessoa idosa, ela é implantada nas paróquias, nós temos o pároco como pastor, e é feita uma capacitação para as pessoas interessadas, né, as pessoas que querem trabalhar, visitar o idoso. E nós fazemos uma visita aos idosos uma vez por mês, onde nós trabalhamos alguns indicadores para que esse idoso tenha uma qualidade de vida prolongada, para que ele saiba dos seus direitos, também dos deveres, né? Porque ele já colaborou, já participou bastante de tudo que tem quando trabalhou, e aí ele tem diversos direitos. E também vamos ensinando as famílias como é que nós podemos ir atrás desses direitos. Então, é uma pastoral de formação e informação. Então, colocando aqui para a pauta aqui, é pastoral da pessoa idosa. Ok? Está corrigido, então, muito obrigada. Matilde, as pessoas estão preparadas para exercer esses direitos já conquistados? Eu acredito que não, infelizmente não. Nós estamos buscando, eu acredito que existam muitos idosos que já sabem dos seus direitos, mas às vezes a questão não é tanto o idoso, mas a família, né, está se preparando, está se colocando também junto, né, porque o idoso às vezes até sabe das suas necessidades, né, quer algumas questões que ele precisa, né, são prementes para ele, mas a família às vezes não corre atrás, ele não tem como, então acho que a necessidade de muitas pessoas que se preparem, né, porque os idosos estão crescendo, né, o número está crescendo, mas há necessidade de um preparo, assim, até de buscar cursos, ajudas, né,
mas ainda não estamos preparados, não. Nina, com essa, eu vou te chamar de Nina, Por favor. por favor. Você que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa, com essa experiência que você já tem, como administrar esse conflito entre o idoso e seu familiar? Nós vamos esclarecendo, nós vamos levando esse carinho para o idoso, explicando para a família que a família não está sozinha, que ela tem esses direitos, né? Porque a pessoa idosa tem esses direitos. Então nós vamos estabelecendo uma rede de solidariedade entre os órgãos públicos daquela comunidade e vamos levando essas informações para a casa do idoso. Então a gente visita os postos, pergunta como que funciona aquele posto, se tem o médico da família, como é a consulta, datas, e a gente vai levando essas informações para os familiares. Então, nós vamos levando a informação onde procurar o cartão de estacionamento do idoso, onde fazer o seu bilhete único, as farmácias populares, os remédios a que ele tem direito, os remédios que tem na rede pública. A pergunta aqui é antes disso. Importante essa orientação da busca dos serviços. Mas o antes, porque numa fala, nós estamos aqui numa rede e vamos conversar com familiares que estão vivendo esse problema. O idoso, ele se queixa muito. A primeira queixa de assistente social, como eu tive o prazer de estarmos juntas nessa sua caminhada, é que ele é abandonado, ele é pouco ouvido, ele é pouco percebido na relação familiar. O que mais me entristece, Nina, e Matilde, quando eu saio para um restaurante, alguma coisa, quando eu vejo uma mesa com toda a família, o idoso lá, mas ninguém conversa com ele. Ele só está lá. Ele não faz parte daquele processo. É isso que eu gostaria que você colocasse um pouco aqui para os nossos internautas. Como abordar isso? É com muito jeito e é com o tempo. Porque nós precisamos ganhar a confiança das pessoas. Então a gente vai fazendo uma visita uma vez por mês. Então no outro mês a gente já consegue um pouquinho mais da confiança. Porque também as pessoas não vão contando as suas necessidades ou como é a sua vida logo de início. Então nós vamos conversando, conquistando e mostrando para eles que nós vamos manter segredo de tudo aquilo que nós estamos sabendo e ouvindo. Essa é a metodologia da pastoral? Isso, o sigilo total e absoluto. Nós não comentamos absolutamente nada da família que é visitada com ninguém. Mas as senhoras acham que o familiar fala dos maus tratos do seu familiar? Não. Ou ele se cala? Há um manto de proteção aí do silêncio, não é? Sim, ele se cala. O idoso também, porque sempre é um filho, é uma filha, e aí o idoso não quer expor ninguém. Mas quando a gente consegue perceber alguma coisa, a gente vai devagar, aos poucos, conversando, fazendo com que aquele familiar esteja presente na hora da visita. A gente vai conversando com ele também, explicando que tem como ele viver bem com aquele idoso, mesmo que ele tenha dependência, que ele tenha necessidades especiais. Há uma pergunta aqui do paulistano para as senhoras, tá? Ele pergunta, a senhora acha certo colocar uma pessoa idosa em um asilo? Eu não acho. Assim, no caminho nós vimos conversando, né? Eu acredito muito que nós deveríamos ter várias creches, eu chamo, creches de idosos, né? Eu tenho vários amigos que precisam trabalhar. Casa-dia. Eu brinco que seria creche, porque assim, a pessoa, o filho vai trabalhar, ele tem onde deixar o seu idoso e vai buscá-lo à tarde, né? Lá vão ter vários profissionais, né, que podem estar junto com ele. E no geral, esses idosos podem até ajudar dentro da casa, com certeza eles podem ajudar. E os filhos vão ter a possibilidade de estar sabendo, meu pai está num lugar onde eu posso ligar lá e saber, olha, onde está meu pai, está tudo bem. Se tiver algum problema, ele vai ser acolhido. Então, assim,
diretamente nada contra os asilos, né? Mas eu acho que o idoso em casa, o idoso junto na comunidade é bem melhor para viver a vivência dele. Você né? está se referindo, a sua referência aqui é uma família que às vezes todos trabalham. Sim. E não tem quem fique Quem com esse possa idoso ficar. durante o dia. Hoje em dia a Então- situação financeira, né, das famílias está exigindo que a gente tenha que trabalhar. Perfeito. Então, Então, ele vai para um centro-dia Sim. ou uma casa de idosos, ele passa, ele é medicado, sim, ele passa por uma terapeuta, Sim. ele passa pela equipe tem interdisciplinar. atividades pela lúdicas atividade. também. Né? Perfeito. A sociabilização, né, ele não perde esse contato com as outras pessoas, que é importante, porque quando o idoso fica muito sozinho, às vezes ele se esquece até de como é falar. Então existe até uma preocupação nova com o fonoaudiólogo que está estudando isso. Alguns idosos se esquecem até de como é que se fala. E ele perde a autoestima dele. A autoestima é a primeira coisa que vai caindo, né? E é que ele pergunta aqui, os nossos internautas estão perguntando, quantas casas deste modelo tem aqui no Brasil? Isso já existe no Brasil? É uma reivindicação pelo que a verdade. gente leu, É uma luta. estudado agora nessa terceira conferência, acho que foi a terceira conferência, então é uma reivindicação e que nós temos de lutar para que essas coisas aconteçam. Então, por exemplo, o posto de saúde que não tem o médico da família, né, um idoso que está lá em casa, ele precisa do médico lá, porque ele não consegue ir até o posto. Então, não são todos os postos que tem. Então, nós temos de ajudar nesse trabalho para que tudo que seja desenvolvido, todos os projetos sejam desenvolvidos em todas as unidades básicas de saúde. Assim, todas as comunidades têm. Mas, por enquanto, a gente não tem isso. Né? Senhora Nina, eles perguntam aqui para a senhora se alguma família que tem um idoso ou uma idosa, como entrar em contato com a pastoral da pessoa idosa. Então, a família que deseja uma visita da pastoral da pessoa idosa, ela precisa ir na paróquia da residência. Sim. A paróquia que atende aquela Do residência. bairro. Isso. Tá. Porque como nós implantamos a pastoral na paróquia, porque o nosso pastor é o pároco, já que ela é um organismo da CNBB. Mas então atende precisa, qualquer pessoa com... acima de 60 anos, todas as pessoas que quiserem podem ser visitadas. Sim, sabe- cristão ou não cristão. Ah, sim, independente Ok. de religião. Isso é importante, Isso é deixar importante. claro. Importantíssimo. A gente tem, eu mesmo visito famílias que têm pessoas que são evangélicas, porque a gente lá não se trata de tratar pessoa sobre a idosa. questão da igreja, e sim sobre a questão dos direitos, né? O E os acolhimento, deveres, né? exatamente. Que a Como gente é tem que bonita dar. essa abordagem, Com né? certeza. Do acolher, do Está, sentir exatamente. protegido, Tá de junto. sentir ouvido, E né? é assim. Respeitado. E você sabe, é muito gratificante, porque a gente sai para fazer essa visita achando até que vai levar alguma coisa, mas a gente recebe muito mais. Porque esse idoso estava esperando, ele faz uma festa, ele ri, ele brinca, ele canta, ele declama, depende daquilo que ele já fez na vida, né? E como a gente está chegando ali, a gente tem todo o tempo, todo o ouvido. A nossa visita não é demorada, que a gente não vai atrapalhar nunca a família, né? Mas a gente está lá uma vez por mês. Então aquela história que ele quer contar todas as vezes, nós temos ouvidos para isso. E às vezes a família está cansada, porque as famílias não estão preparadas para cuidar do idoso. O próprio poder público não está, porque de repente o mundo envelheceu. E se criaram muito poucas políticas de proteção aos idosos. Isso. Agora, a primeira abordagem tem todo esse afeto, toda essa relação de construção de confiança, né? Esse esclarecimento dos direitos, não é? Mas o que mais a pastoral leva? Qual é a principal preocupação com aquele idoso que a pastoral da pessoa idosa no Brasil tem? A pastoral leva as dicas de saúde.
Certo. Né? Quais são? Então nós trabalhamos os indicadores que nós temos no caderno do líder. Cada idoso é cadastrado, ele tem uma folha de acompanhamento. Vamos mostrar, por favor, esse livro aqui? Pode mostrar aqui, não, que você está na tua câmera, nessa câmera aqui, ó. A capa, por favor. Esse é o caderno. Esse é o último? Isso. É o caderno do líder. Pastoral da pessoa idosa, caderno do líder. Caderno do líder. Tá pegando bem. Isso. Um pouquinho mais. Isso. Ok. Aonde encontra esse manual? Esse material é oferecido por Curitiba. Sim. E o líder recebe esse material e também o guia do líder na capacitação que ele faz. Na paróquia? Na paróquia. Ok. Uma capacitação de 24 horas, onde nós vamos passar como o líder vai se comportar, como preencher esse caderno, onde nós vamos estudar algumas partes, explicar que aqui tem tudo aquilo que o líder precisa. Então ele tem dúvidas sobre queda, como falar, como agir. Aí ele vem aqui no guia. Tem uma referência ao Estatuto do Idoso também? Tem. O Estatuto do Idoso, a gente entrega também o Estatuto do Idoso. Ok. E aí vai se trabalhando à medida da necessidade daquela família. Eu digo, Nina e Matilde, que ser chique, o idoso chique, ele tem que ter na bolsa ou no paletó o Estatuto do Idoso. Né? E levar a sua Constituição. E a caderneta de saúde, que é... Vamos falar já disso aí. Mas vamos antes, voltando um pouquinho. No caderno. O caderno, você estava dizendo aqui. Então, nós vamos lá basicamente para saber. Você caminhou? Você, né, você é um andou? diário franco. Sim, a gente vai conversar. Aí ele vai assim, caminhar, eu não atravesso a rua, tá, mas você dá uma volta no seu quintal, você vai molhar uma planta, você vai tem que caminhar. Você vai até o portão, visitar, vai ver os vizinhos, caminhou. E bebida, tá bebendo água? Ele sempre pergunta, mas é água, é chá, é suco, né? Qual é a orientação? Tomar quanto por dia de água? Então, 2 litros. São 2 litros. Só que a gente começa, né? A gente, mas 2 litros não dá. Então a gente vai falando, né, Nina? A gente sempre conversa um pouco. Olha, que tal se você comprasse uma garrafinha de 500, né? Você tem 500 ml, um copinho. Começa com um copinho, vai bebendo, vai devagar, né? E aí, quando você vê as tarde, você bebeu aquele aí, vai fazer, vamos encher outro, vai, né? Devagar, vai vendo. A gente pergunta também se ele caiu, né? Até pra gente estar sabendo um pouco as questões de queda, né? Questão incontinência urinária, não é isso, Nina? A gente também conversa sobre isso para ver se está fazendo tratamento ou não. Dentro dessa linha a gente vai conversando as vacinas. Né? Sim, eu quero abordar, eu acho que a questão da introdução da água, do caminhar, do se mexer, sim. Muito importante. Eu me lembro, Matilde, quando eu fazia programa com Paulo Barbosa, na Rádio Tupi, uma senhora nos ligou. E a gente estava falando exatamente de qualidade de vida do idoso. E ela disse que ela tinha um apartamento que era uma kitnet. E ela andava 1 quilômetro por dia naquela kitnet. Isso é interessante. Então, olha que exemplo, que força. E disse que era o hábito da vida dela. Ela, antes de começar a fazer os deveres do lar, ela tinha essa prática. A gente dá essa orientação porque alguns idosos moram em ruas muito complicadas para ele sair, para ele caminhar, com alguns buracos. Eles têm medo de cair. Certo. Então, a gente, quando ele tem medo de cair e não tem espaço, então a gente pede para ele abrir as portas e ficar caminhando de fora para dentro. Ótimo. Olha no relógio. Não está acostumado ainda, anda 5 minutos, depois anda mais 5, assim ele vai até chegar a caminhar. Vocês têm DVD, essas abordagens, algumas coisas para a gente passar para os nossos internautas, uma outra vez que vocês possam vir? Nós temos um DVD de Bem com a Vida, que foi produzido em Curitiba, que tem algum... Eu acho que é bom, que anima. Você abordou um tema aqui muito delicado. Um tema que as mulheres pouco gostam de falar e são extremamente reservadas para isso, que é a questão da incontinência urinária. Né? As pessoas estão vivendo esse drama,
E eu digo que são as duas pontas, tanto as idosas quanto as meninas novas. As meninas novas estão tendo muita incontinência por parto mal feito, não é? Nós temos meninas de 14, 15 anos com incontinência. Eu gostaria que vocês nos colocassem aqui como é que as senhoras abordam este tema com o idoso e com a idosa. É um tema delicado, não é na primeira visita, é depois que a gente já tem alguma intimidade que a gente vai conversando. Então a gente pergunta se o idoso tem incontinência urinária, se ele percebe que ao espirrar ele deixa escapar um pouquinho de urina, se quando ele pega um peso, né, escapa um pouquinho de urina. Aí, a princípio, não. Depois, quando a pessoa tem mesmo o problema e ela vai tendo confiança na gente, ela vai contando, olha, eu não tenho urina solta, que é assim que se fala, né? Eu não tenho urina solta, mas toda vez que eu espirro, escapa um pouquinho. Então, a gente explica que isso já é incontinência e que precisa ser falado com o médico. Eles se esquecem também de conversar esses assuntos com o médico. Quando o atendimento é em posto de saúde, até nos convênios, né, mãe? A consulta é muito rápida. Então, existe uma preocupação de ver pressão, de ver diabetes, de ver se tem dor, está tudo bem, né? Então, se esquece um pouco isso. Mas eu acho que essa é a colaboração que nós podemos dar aqui para os nossos profissionais da área da saúde, para as universidades da área da saúde. Essa nova abordagem, olhar esse idoso por inteiro, as suas emoções, a sua autoestima. Uma mulher que está com incontinência urinária, ela perde a autoestima. Ela não quer ir para encontros, porque ela sabe que ela sabe que fica um odor de urina. Um odor diferenciado. Isso. Não é? Ela sabe que, às vezes, ela não quer se relacionar com o parceiro exatamente por causa disso. Então, vai criando uma série de problemas que ela acha que ela está escondendo, mas que é visível no grupo. Leva Todo a depressão. mundo sabe e ninguém tem coragem de falar. Né, Matilde? Porque eu acho que amigo é como a pastoral está fazendo. Esse é o exemplo que nós temos aqui que faz a diferença na sociedade brasileira. É essa pastoral, que ela vai lá na casa daquele idoso que está abandonado, que está confinado em casa, que só tem como parceiro a televisão ou o rádio. Este é o trabalho dessa pastoral. Isso é um exemplo para você que está na nossa rede, que está entrando aqui, que está em outro lugar do planeta, mostrar esse trabalho. É assim que a gente resgata o nosso idoso, não é verdade? Até porque a gente fala muito nessa questão que nós já estamos, né, na cidade de São Paulo, nós mesmos, a gente conhece algumas famílias onde o pessoal ainda faz suas necessidades fora de casa, e é difícil, né? Porque se você já está com um problema, ainda não tem, né, saneamento básico que a gente precisa também. E com todas as dificuldades. Sim, com certeza. Às vezes dentro de uma casa não tem um banheiro, o banheiro é no outro espaço. Ele tem que ir lá com todas as suas dificuldades, não é? À noite fica mais complicado, porque muitas pessoas dormindo, você às vezes precisa incomodar as outras pessoas para poder chegar ao banheiro. Exato. Então é difícil. E eu acho que a pessoa que é amiga deve falar. É como a questão do mau hálito. Ninguém tem coragem de falar. Mas tem que colaborar, não é? Às vezes a gente força um pouquinho, a gente consegue perceber que existe algum problema da incontinência, então a gente chega contando, porque a gente vai em dupla fazer a visita. Então a gente chega contando para o idoso como se uma de nós tivesse tido aquele problema. Nossa, a senhora não acredita, a gente vinha vindo, me deu uma crise de tosse. Nossa, sabe quando eu percebi, tinha escapado um pouquinho de urina? Aí a pessoa se sente à vontade para falar que ela também tem esse problema. Então a gente orienta para falar com o médico. Mas é aquilo que você falou, eu acho que você colocou de uma forma muito agradável e carinhosa até. Os médicos precisam olhar
para o idoso. E eu tenho idosas que falam para o médico que elas estão com incontinência urinária já faz mais de ano. E até agora o médico não deu nem resposta, nem olhou para essa questão. E isso pode trazer a depressão, e uma depressão séria, porque a pessoa fica triste de estar assim. E o nosso internauta está colocando aqui para nós que parabéns ao programa, nós que ficamos contentes com as nossas convidadas aqui, e dizendo do compromisso de divulgar essas ideias. Amém. Não é? Como é bonito isso, como é bom isso. Eu acho que você jovem, você idoso, você parente, você amigo, entre nessa corrente aqui, entre nesse compromisso, porque amanhã é você, não é? Todos nós vamos passar por isso, né? E quanto melhor chegar, já com a coisa melhor, unidade básica, você vai lá, conversa, o profissional já sabe te receber, já sabe dialogar com você, já sabe perceber os seus problemas. Se você não está em casa, não está confortável, você vai para uma casa-abrigo, uma casa de idosos, como a companheira aqui coloca muito bem. Eu chamo bem de creche. Você chama de creche dia, não é? E na comunidade europeia isso é muito comum, não é, Nina? Em toda a comunidade, em Portugal, pelo menos, você passa por lá, numa vila, tem uma casa que o idoso e a idosa passam o dia e a noite vai para casa. Medicado, alimentado, já conversou, já jogou a conversa fora, não é? Não ficou confinado em casa. E colabora também, ele com certeza ele já fez muito, né, pela vida, então ele vai ensinar a crochê, cozinhar, ele vai ensinar muita coisa e se sentir útil. Você colocou colabora, eles colaboraram e continuam colaborando. E eu estou fazendo uma campanha aqui na rede AltV com os nossos internautas, de que quando nós tivermos os megas eventos da Copa, que nós possamos até lá preparar cooperativas de idosos para explicar o que o bairro tem. Quem conhece melhor o bairro do que o idoso? Com certeza. Quem acolhe melhor do que o idoso? Quem cozinha melhor do que o idoso, né? Se querem colocar a nossa culinária lá, leve uma cooperativa de idosas, não é? Que faz um bolo, faz um sanduíche, faz uma torta, não é? Nós conhecemos isso no dia a dia. Se Deus quiser. Estou fazendo 3 campanhas aqui para a nossa mega evento. Uma eu acho que já está quase vitoriosa, que a bola da Copa receba o nome de Gorduchinha, em homenagem ao Osmar Santos. Lembra? Sim. Ele esteve aí, sentou e veio divulgar a campanha dele. A outra é que o Edcinho, que é lá do padre Ticão, da região de São Miguel, que é um amigo do coração, ele que é amigo do Edcinho, ele que me apresentou o Edcinho esteve aqui no programa, em rede, e toca. O Edcinho é um deficiente físico, só tem o tronco, e ele toca o hino nacional com a boca. E o Edcinho fez um show o dia que ele esteve aqui na nossa rede AltV. É maravilhoso, eu vi. Você conhece o Edcinho? E eu estou propondo, Edcinho, você que está me ouvindo aí, eu me comprometi com você, e aonde eu estou indo, eu estou levando essa campanha. E agora, junto com a pastoral da pessoa idosa, da Zona Norte aqui conosco, eu estou me comprometendo também. Até o dia que eu estiver nessa emissora, fazer essa campanha. De criar com o poder público municipal cooperativas de pessoas idosas. Turismo, acolhimento, informação, alimentação, limpeza, o que for, com essa população que ainda é ativa. Não é? Só criar as condições para isso. Então, o programa AltV está aqui, ao vivo, estamos aqui com muitos internautas se comprometendo em divulgar e criar a possibilidade da realização dessa campanha. Uma coisa também, assim, a pastoral da pessoa idosa, quando vai visitar um idoso, ela só quer colaborar, usando a palavra da Matilde, com aquela família. Então a gente só quer ser mais um amigo e ter mais um amigo. Porque na verdade, toda vez que a gente cadastra um idoso aqui, a família da gente se amplia.
porque a gente não se esquece mais dele, ele vai fazer parte da família da gente, assim como todos os seus familiares. Então a gente quer colaborar, a gente não vai para espiar, para fazer, para vigiar, para nada. Nós não temos isso. Aliás, o julgar na nossa capacitação é trabalhado, mas é trabalhado julgar como Jesus fez. Ele como nós vamos resolver o problema. Julgar e agir. Sem saber quem está certo, nós não temos esse julgamento. É só ajudar na solução. É outro julgamento. Isso. Agora, um internauta aqui pergunta para nós aqui, como a senhora acha, mudou a cultura do tratamento do idoso no Brasil ou ainda a gente continua atendendo o idoso como algo descartável? Olha, isso vai variar de família para família. Existem famílias que acolhem o idoso e todas as suas necessidades, na sua dependência, nas suas dificuldades de forma maravilhosa. Eles se dividem, cada irmão colabora, né, cada filho do idoso colabora, então os irmãos não se sentem usados. Existem outras famílias onde a coisa é um pouco diferente. Uma pessoa é eleita, aí o outro, não, eu trago maçã, eu trago arroz, tá? Mas alguém é eleito para cuidar. Esse cuidador, essa pessoa que está cuidando do idoso, ela fica cansada e ela não é preparada, porque nós não temos isso. Tanto que está em estudo de colocar no currículo das escolas, né, o tratamento, o cuidado com o idoso. E onde uma família que tiver um idoso e quer se capacitar para aprender como deve ser um acompanhante, tem curso? Tem. Aonde procurar esse Olha, curso? vai iniciar agora, né, Matilde? Você pode até falar. Eu sei que assim, nós estamos com inscrição no hospital. Curso de acompanhante? Sim, cuidador de idoso. No CRI, né, que é o Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, as pessoas podem se inscrever, né, vai começar agora. Dia 2 de fevereiro, não é? Então, as inscrições estão abertas? Então, para esse já parece-me que fechou. Então mas não vamos divulgar, sim. Senão a pessoa vai procurar e vai dar problema. Mas com certeza entrar em contato com o Centro Eles de Referência do Idoso. A nova turma. Isso. Ok. E o Hospital das Clínicas também está começando uma turma, até pela internet. Então é o Hospital Tatuapé, Hospital das Clínicas. Não é o Mandaqui. O Mandaqui, desculpa. O Centro de Referência e o HC, né? HC. Ok. Agora, existem cursos também, Mona, sendo feitos em paróquias. Okay. Por exemplo, houve o ano passado na paróquia Candelária, na Vila Maria. Eu sei que o Hospital São Camilo também fez um curso há pouco tempo. Então, quem tem interesse, procura a paróquia do seu bairro e também os hospitais, porque eles vão dando essa oportunidade. Ok. Nós estamos aqui iniciando o ano, desejando um feliz ano novo, não é? A todos os nossos idosos, aos seus familiares, a todos os agentes da pastoral da pessoa idosa, essas pessoas que estão dando sua vida para acolher, para mudar, para que nós tenhamos uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, não é? E o que nos entristece é o discurso da inclusão e não a prática da inclusão. Então, às vezes a pessoa fala tanto da inclusão, mora num prédio, sabe que tem um idoso sozinho nesse prédio, nesta comunidade, um idoso sozinho, tem uma festa, tem um aniversário, tem o Natal, o Ano Novo, todos ali, ninguém corta um pedaço de bolo para levar para esse idoso. A pastoral da pessoa idosa, quando encontra um idoso que mora sozinho, ela vai levando também essa informação para o idoso. O seu parente mais próximo é o seu vizinho. Ótimo. E a gente vai procurando conversar, conhecer o vizinho, para falar, olha, dá uma olhadinha, passa ali, e existem muitas pessoas fazendo isso. Isso é muito bonito. Que o nosso internauta está dizendo exatamente isso, é uma pergunta que nós lançamos no final do ano. Se você fez a sua parte, né, e o internauta está me colocando exatamente isso. Por quê? Porque nós motivamos muito isso, não é? Então, o que foi bonito foram muitas mães, pais, que fizeram seus filhos pararem um pouco naquela festa
e atender aquela pessoa que está precisando de um cumprimento, né? De um afeto, não é? Um abraço, um olhar. Um abraço, um olhar, uma atenção. Um feliz ano novo para você, não é? Como isso é bom, muda a vida de uma pessoa. E você está me colocando que a pastoral também está estimulando isso. Também estimula. Estimula esse companheirismo, essa preocupação, porque existem pessoas, né, morando sozinhas, muitas pessoas morando sozinhas. Então, nós vamos levando essa ideia também, que a pessoa vai se fechando, eu não quero incomodar. E não é por mal que o idoso não procura, ele não quer incomodar. E o vizinho também não é por mal que não vai. Ele não chama, eu fico sem graça de ir. Então, a gente acaba fazendo uma ponte entre as pessoas, entre o posto de saúde e a família, o sistema de saúde público e a família. E a gente vai levando as informações para, como dizia a doutora Zilda, né, que foi a coordenadora da pastoral, que trouxe a pastoral da pessoa idosa, como também a pastoral da criança, esperança e dignidade para a pessoa idosa. Dona Zilda deve ser como eu desejo, acredito que você que está aí, internauta, interagindo conosco, deve ter o mesmo desejo que eu tenho, de aplaudir essa mulher em pé. Porque esta é uma mulher que fez história e deixou suas sementes que estão aqui conosco, não é? Se nós temos hoje a redução da morte infantil no nosso país, se deve e muito a esta senhora, a esta pastoral da criança da Igreja Católica. E hoje, a nossa, que ela deixou aqui, essa maravilhosa pastoral da pessoa idosa, que a sede é em Curitiba. Isso, que agora segue com a coordenadora irmã Terezinha Tortelli, que também é uma pessoa, sempre esteve junto com a doutora Zilda, é uma pessoa muito empenhada, que tem muita esperança. Então, essa palavra esperança parece assim que eu me lembro esperança com ação. Do rosto da doutora Zilda, aquele sorriso já marcado, ela falando a palavra esperança como uma coisa real que a gente vai poder realmente fazer. Lógico. Aqui tem os nossos internautas, a pastoral discute essa questão do asilo. Você asilar uma pessoa? Não. Nós sempre sugerimos que a pessoa fique na família. Essa é a orientação que a gente leva. Então, por isso a gente vai levando também para a família as informações de como tudo funciona ali por perto. Então, a gente vai ao posto, se for preciso, a gente conversa com a assistente social do posto, pede uma visita naquela casa, insiste um pouco, e a gente é sempre muito bem acolhido no posto de saúde, e há uma grande troca. E antes de acabar o programa, que eu estou muito feliz, que a gente está aqui com várias perguntas, e eu vejo, viu, tanto Matilde quanto Nina, que é a preocupação, a questão do asilo. Muito forte aqui, a tendência aqui está grande nos nossos internautas, dentro dessa preocupação, né? Porque as pessoas estão muito fora de casa e a preocupação é como deixar o idoso sozinho. Exatamente, né? E não ter quem cuidar. Isso, esse curso de cuidadores está tendo uma grande aceitação, porque as famílias estão precisando também. E as preocupações dentro de casa, para que ele não tenha um acidente. Por exemplo, com quina de mesa, com tapete sem antiderrapante, banheiro sem um corrimão, não é? Com tapete antiderrapante. Vocês informam isso? Tudo. Por isso a gente procura ir em dupla. Às vezes a gente não consegue, porque são poucas as pessoas, mas enquanto um está conversando, o outro está olhando isso, sabe? Se tem brinquedos espalhados, cachorrinho que sai correndo pela sala, os tapetes, canto de móvel, e devagarzinho, à medida que a gente vai se tornando íntimo da família, a gente vai sugerindo os cuidados e vai explicando tudo o que pode acontecer, explica sobre o problema do fogão, né? Se esqueceu o gás ligado, então já vai precisar começar a tomar cuidado com isso. Então nós vamos devagar
nas conversas, porque é uma conversa gostosa, alegre, não é um questionário que a gente chega lá com cadernos para fazer, para responder. Sim. É uma conversa. É um diálogo, uma Na roda de conversa, a gente vai pegando todos esses indicadores que a gente precisa mandar para Curitiba. E isso também é o diferencial da nossa pastoral, né? Porque esses dados são registrados no caderno, depois cada líder faz o seu resumo aqui no final do caderno, e uma vez por mês esses líderes se reúnem com o coordenador de paróquia. Então eles discutem se há algum problema, se tem alguma família que precisa de cesta básica, aí a gente já informa os vicentinos, se precisa de curativa, a gente informa a pastoral da saúde. Então nós vamos estabelecendo essa rede. E as pessoas vão sendo visitadas pelas outras pastorais que tem na paróquia, né? Aqui o internauta pergunta se os agentes da pastoral da pessoa idosa podem ser jovens. Oh, meu Deus, é o meu grande sonho fazer uma capacitação para uma sala cheinha de jovens. Sabe por quê? O jovem leva uma energia diferente para o idoso. Troca uma energia boa, e né? foi feita uma pesquisa. A opinião dos jovens e a opinião dos idosos, a gente tem uma companheira, a Áurea, gerontóloga, a opinião dos idosos e dos jovens, olha, elas caminham ali par a par, olha que passo a passo, mais ou menos na mesma porcentagem. Né, nas visitas. Eu lembro que o ano passado, no final do ano, a gente estava conversando sobre uma série de coisas, e aí uma idosa falou, se eu tivesse um namorado, aí a filha dela olhou para nós, assim, já com um olhar de reprovação, meio assim. Eu falei, mas eu também acho, olha, um namorado nessa idade, ó, isso ia ajudar muito. Né? Aí a filha começou a rir. Nossa, mas nessa idade eu falei, querida, mas o que é melhor do que namorar? Você tá bem com uma pessoa, tá junto com ela. E o jovem se lida bem com essas questões, né? Questão do namoro, de ficar, vamos namorar, vamos sair. Então, acho que essas coisas todas, que às vezes, pra pessoa mais, né? Às vezes a pessoa fica já, ai, nossa, namoro, mas acho que troca namoro, bem essa experiência, né? Bem. Que é da condição humana, né? Independente da idade, do estado. Certeza. Agora, antes de encerrar, que nós já estamos encerrando, não é? Eu queria que vocês deixassem, depois eu gostaria que vocês voltassem num outro momento para discutir um pouco essa questão dos bailes da terceira idade, dessas excursões da terceira idade, como é que vocês avaliam isso, como é que se dá isso, não é? A gente sabe que tem coisa muito boa, mas também tem coisa aí que a gente tem que discutir com mais seriedade, não é? E eu gostaria que vocês, antes de encerrar, tanto a Nina quanto a Matilde, colocassem alguma relação que vocês, com essas experiências, com essas visitas, vocês acabam criando vínculos, com certeza, com essas pessoas que vocês visitam, não é não? Criamos vínculos. Ao ponto de levar para casa? Olha, eu ainda não visitei ninguém que não tivesse família. Mas se chegar a encontrar alguém sozinho que vai passar, por exemplo, um domingo sozinho, eu vou levar para minha casa. São pessoas que nos ensinam muito, né? Eu, por exemplo, visito um idoso que é um poeta. É um poeta e ele quer gravar um CD. Traz ele aqui no programa Altivinho, o que vocês acham, internauta? Não é uma boa pauta, diretora? Então ele é muito alegre e assim, é impressionante, ele faz as poesias com tudo que está acontecendo no momento e mais com aquilo que ele traz na bagagem, no coraçãozinho dele. Coisa linda. E no final do ano, eu e a minha amiga, companheira Diva, nós levamos eles para casa da Diva, fizemos uma festinha de final de ano na casa dela. E foi legal porque o pessoal saiu de casa, alguns que não saíam muito, as filhas foram, alguns, então foi super legal. Mas as paróquias fazem, o coordenador de paróquia junto com os líderes organizam, mais ou menos assim, uma vez por ano, um momento de uma celebração, mais um chá, na paróquia Nossa Senhora das Dores, teve até o cantor Cláudio Fontana. Foi uma festa maravilhosa para os idosos. Que maravilha, que coisa boa. Então isso significa que nós estamos criando uma nova mentalidade, uma nova relação. E você faz parte disso. Não se esqueça, elas deram uma aula aqui para nós. E não só teórica, de prática. Isso que é importante.
esteve aqui conosco, com muito prazer em recebê-la, coordenadora da pastoral da região norte, do bairro Santana, senhora Nina Rosa. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, Mona. E assim, só lembrando, né? O mundo é uma trança de gente, né? Então você imagina uma trança, né, de cabelo, mas você imagina isso de gente. Então aquilo que o idoso fez, ele já deixou pronto para aquele outro pegar e continuar. Então ninguém é autossuficiente, ninguém está inventando agora. Veio sendo estudado, veio através de sofrimento ou não, mas foi através do idoso que chegou para nós aquilo que nós temos hoje. Então respeitar o idoso é respeitar-se, é praticar o amor. Isso mesmo, respeitar os nossos antepassados. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Nina. E a você, Matilde, assistente social da paróquia Nossa Senhora das Dores da região norte da Casa Verde. Agora eu acertei. Mas não pode, né, professora? Pois vai devagar, né? Professora, você que foi minha professora, com todo orgulho. Só queria deixar assim, só uma mensagem. Às vezes a gente fica pensando um pouco que as pessoas que têm mais dinheiro cuidam melhor. Eu acho que seria legal essas pessoas também pensarem um pouco mais como é que tratam os seus idosos, que a gente infelizmente às vezes tem uns problemas sérios com pessoas que têm dinheiro e acham que o dinheiro acaba ajudando. Se a pessoa estiver junto é bem melhor do que o dinheiro às vezes. Que bom. Olha, a palavra aqui colocou é o afeto, é o amor, é acolher, é a fala do coração. Lógico, nós precisamos da medicina, das políticas públicas, no Estado atento a essa nova geração, né? A questão de envelhecer. E a gente sabe que as mulheres envelhecem mais que os homens, e a gente sabe que o Estado precisa estar atento a isso. Mas nada melhor do que pegar na mão, nada melhor do que dar um abraço, nada melhor do que bater na porta e falar, estou aqui. E você, internauta, muito obrigada pela sua participação. System, o Paulistano, o 173 que está aqui conosco e muitos outros internautas que interagiram conosco nessa belíssima entrevista desse relato da pastoral da pessoa idosa que interagiu conosco nesse decorrer de 1 hora. Muito obrigada, até o próximo programa Altivi Mulher. Mulher de verdade.